Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta tarde de adoração, nós queremos aprender mais e melhor com o Sagrado Coração de Jesus, a arte do combate espiritual. Estamos às vésperas de um acampamento de músicos, não é? Eu queria já começar a esquentar a musicalidade que está dentro do nosso coração, porque cantar é próprio de quem ama, como dizia Santo Agostinho, e a boca fala, ou melhor, canta do que o coração está cheio. Esta é uma canção nova. Aqui tudo é musical, né? Tudo é harmônico. De vez em quando tem aí umas pausas e uns acidentes, não é? Umas dissonâncias, mas isso é normal em qualquer canção, mesmo na canção nova, porque a canção nova brota de um coração novo, e eu trago no peito esta cruz do Sagrado Coração de Jesus, né? A cruz do coração aberto e solidário. Lá na cruz, Jesus nos ensinou que é preciso deixar o coração ser aberto pela lança, muitas vezes até pelas lanças da vida e pelos lances da vida, não é? E para exercitar esta arte de abrir o coração, nós precisamos ter alguns saberes. E um deles é que o combate espiritual, Quaresma é tempo de combate. O combate espiritual, ele exige que a gente vá para a luta com uma arma. Não adianta um soldado que vai para a batalha sem uma arma. E a arma do soldado que vai para a batalha é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, grande evangelizador, autor de vários livros da Bíblia, do Novo Testamento, ele aparece na sua imagem com uma espada na mão. É a espada da palavra, é a espada da paz. Pedro aparece com uma chave, Paulo com uma espada. A chave, essa semana refletimos sobre a cátedra de Pedro, esta chave que abre o céu e a terra, o poder de abrir e de fechar, foi dado a Pedro e seus sucessores. Mas todos nós somos de alguma maneira sucessores do apóstolo Paulo, aquele que veio depois de todos os outros. Somos apóstolos, levamos uma vida apostólica. E temos na mão e principalmente no coração essa espada, a espada da palavra de Deus. Eu tenho aprendido cada vez mais a fazer o meu dia ser uma canção ao ritmo da palavra de Deus daquele dia. Nós, da Igreja Católica Apostólica Romana, temos algumas riquezas que outras igrejas até imitam e até usam. E uma delas é o ano litúrgico, a liturgia diária. Cada dia tem um evangelho, não é? E o mesmo evangelho que o Papa Francisco leu hoje de manhã na missa que ele celebrou lá na capelinha da Igreja Santa Marta, onde ele mora em Roma, é o evangelho que nós hoje celebramos aqui, hoje de manhã, e que ao longo de todo o dia, no mundo inteiro, o mundo gira e vai lendo o mesmo evangelho. Diariamente eu coloco isso numa mensagem de 1 minuto, que já se acostumou a ser chamado de mini sermão, e toma conta de uma multidão de pessoas. Muita gente aqui talvez até recebe aí pelas redes sociais e quem sabe até no seu celular, esse sermão pequenininho, esse sermãozinho, este mini sermão. É uma tentativa de viver em comunhão com todos os católicos, todos os cristãos que naquele dia meditam aquele evangelho. Você deve estar se perguntando, Padre Joãozinho, qual é o de hoje? Qual é a boa de hoje? Padre Léo, sempre no programa dele, acho que era, como é que chamava? A boa do dia, não é que ele dizia? Qual é a boa do dia? Para mim, a boa do dia é sempre o evangelho. E o Papa Francisco, ele também fala 3 minutos só na sua homilia diária. Ele fala pouco, mas diz muito. E eu queria dar o tom desta pregação de quinta-feira de adoração pelo evangelho de hoje. Vamos ficar de pé? O Senhor esteja convosco. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas.
Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e dava festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, ficava sentado no chão junto à porta do rico. Queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. Mas em vez disso, os cães vinham lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito com essas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que durante a vida recebeste teus bens, e Lázaro, por sua vez, seus males. Agora, porém, ele encontra aqui seu consolo, e tu és atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem daí poderia atravessar até nós. O rico insistiu: então deixa ao menos eu voltar, porque eu tenho 5 irmãos, deixa eu avisar para eles que a coisa muda depois que a gente morre. Mas Abraão respondeu: se alguém dentre os mortos for a eles, eles têm Moisés e os profetas que os escutem. Mas o rico insistiu: mas pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até eles, então vão se converter. E Abraão disse: se não escutam a Moisés, nem os profetas, mesmo que alguém ressuscitar dos mortos, não acreditarão. Palavra da salvação. Estenda a mão aqui para esta palavra e vamos rezar aquela oração de São Bento, que em latim diz o seguinte: Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade retro satana, nunquam suade mihi vana, sunt malaque libas, ipse venena bibas. Que significa: a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu chefe. Vai embora, Satanás. Não me fiques persuadindo com conselhos vãos. É mal o que me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Eu fiz desse antigo poema, encontrado num missal beneditino na Alemanha, e por isso atribuído a São Bento. Na verdade não é de São Bento, mas interpreta o espírito do combate espiritual, litúrgico, orante, de São Bento e dos beneditinos. Eu coloquei uma pequena melodia que diz assim: Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade retro satana, nunquam suade mihi vana, sunt malaque libas, ipse venena bibas. Coloque suas 2 mãos no coração e peça: Senhor, dai-me esta graça, este dom maravilhoso, da misericórdia, da sensibilidade para com o irmão. Eu não quero criar esta distância infernal, que separa ricos e pobres, bonitos e feios, cabeludos e carecas, homens e mulheres, gente de todas as raças, línguas, culturas, povos, religiões e nações. O teu Espírito, Senhor, Ele une, Ele congrega, e Ele não divide. Quem divide é o outro. O diabo. Ele divide. Não quero o diabo. Quero diálogo. Comunhão. Amém. Pode sentar. Eu preparei 7 pontinhos para a nossa meditação desta tarde. E o primeiro é esse: vejam, estamos no ano da misericórdia. O Papa Francisco acaba inclusive de lançar um livro
no mundo inteiro, no Brasil, graças a Deus, já saíram 100 mil cópias, é um fenômeno. O nome de Deus é misericórdia. O próprio lema do Papa que está no seu brasão diz, miserando atque eligendo, que é uma interpretação do olhar de Jesus a Mateus, que estava na coletoria dos impostos, e Jesus, misericordiando Mateus, o chama, segue-me. Então, o que é misericórdia? Misericórdia é o contrário do que nós ouvimos no Evangelho, deste rico que não tinha o mínimo de sensibilidade para com aquele pobre. Não tinha o mínimo de compaixão. Misericórdia, como Santo Agostinho costumava dizer, é colocar o coração no lugar, a sensibilidade do meu coração com as misérias do coração do outro. Eu diria até, é colocar o coração do outro dentro do meu peito, é sentir... Bom, Jesus traduziu isso numa frase que é a regra de ouro, faça aos outros o que você gostaria que o outro fizesse a você. Então pergunte sempre, e se eu fosse você? A mulher que pergunta, e se eu fosse o meu marido? E o marido que pergunta, e se eu fosse a minha esposa? Muitos problemas acabariam se nós perguntássemos, e se eu fosse você? Isso é misericórdia. Sabe, a misericórdia é o nome de Deus, é uma cultura, é um jeito de existir. É uma identidade. A misericórdia não é o perdão, a misericórdia é o jeito de perdoar. A misericórdia é o jeito de olhar. A misericórdia é colo. No Antigo Testamento eles encontraram uma palavra para exprimir misericórdia que é rahamim. Rahamim significa colo, útero, entranha. E em outras traduções vem compaixão, sentir com o outro, sensibilidade, sintonia, sinergia, simpatia, sentir com o outro. Tudo isso, hoje poderia se dizer solidariedade. Não é pena, não é dó. Eu tenho misericórdia, eu tenho dó. Não é também só perdoar, relevar uma ofensa. Não. Misericórdia significa solidariedade. Essa sintonia espiritual que faz com que aquele rico perceba o pobre, que às vezes é invisível. Gente, nós estamos num mundo da contra-misericórdia, da anti-misericórdia. Nós vivemos a cultura da autorreferencialidade, do narcisismo, do primeiro eu, depois eu, até o ponto que não tem mais Deus. Interessante, né? Dentro da palavra Deus tem a palavra eu. Dentro da palavra Jesus tem a palavra eu. Mas se eu resumir tudo no eu não sou mais cristão, eu sou pagão. Porque o cristianismo não se resume na primeira, nem na segunda, nem na terceira pessoa do singular. Eu, tu, ele. O cristianismo inaugurou a era do nós. Nós. Porque o nosso Deus não é tão individual assim. O nosso Deus é plural, o nosso Deus é comunhão. Ninguém se salva sozinho, nós nos salvamos em comunhão. A igreja é sacramento universal desta comunhão, porque ela congrega. Enquanto nós estamos em congregação, em comunhão, nós somos uma luz para as pessoas. O Papa Francisco é uma luz no mundo que está congregando, juntando o pai e a mãe de família, quando congrega a sua família, o pároco lá na paróquia que vai congregando, são sinais de misericórdia. A misericórdia é este colo, que pode ser uma paróquia, pode ser uma igreja. Hoje, aqui para você, que ligou a TV, ou para você que está aqui, é a Canção Nova. É ou não é? Canção Nova é um colo de Deus. Quando a gente sai aqui do rincão, sobe um pouquinho e chega no Pai das Misericórdias, a igreja, o Santuário do Pai das Misericórdias, que tem a sua porta santa neste ano da misericórdia, ele é um colo, não é? Você não se sente no colo de Deus, entrando no Santuário do Pai das Misericórdias? Pois muito bem, nós estamos no ano da misericórdia. Depois que passar este tempo, e nós estivermos juntos de Deus, haverá um poço, uma distância entre nós e eles, entre
aqueles que foram misericordiosos e por isso alcançarão misericórdia, e aqueles que não foram misericordiosos. Há uma lei do bumerangue na vida, assim como tem a lei da gravidade. Como é que eu vou representar isso para você entender? A lei da gravidade é mais ou menos isso daqui, ó. Não me levem a mal, mas se eu jogar esse livro, que é o livro do Papa Evangelii Gaudium, Evangelho da Alegria, se eu jogar, ele cai. Não cai? Por que ele caiu? Porque a terra o atraiu. Nós temos várias leis humanas comprovadas pela ciência. Uma delas é aqui: a terra atrai. Ela atrai tudo. Ela um dia nos deu o corpo, e um dia ela vai receber de volta o nosso corpo, não é? A terra deu e a terra pede de volta. Tu és pó e pó haverás de te tornar. Graças a Deus, não existe só a lei da gravidade, existe a lei da espiritualidade. O meu lugar é o céu, não é isso? Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: eu me sinto uma águia pequena que está no alto de um penhasco, quero voar, mas minhas asas são de águia pequena, águia criança, não consigo sair do chão, não consigo decolar, mas o meu coração é de águia adulta e queria voar até no sol, que é Deus. Então, ela tem essa lei da espiritualidade, lei da leveza, lei da elevação. O Pai é nosso e está no céu, o pão nosso está na terra. Então nós temos uma lei da gravidade que nos atrai para o dia a dia, para o pão de cada dia, e temos uma lei da espiritualidade que nos puxa para o céu, para as coisas de onde viemos e para onde um dia iremos. Mas eu quero falar de uma outra lei, que não é nem a lei da gravidade, nem a lei da espiritualidade, nem a lei que me puxa para o céu, nem aquela que me puxa para o ínfero, para a terra, né? Ínfero, inferno vem de ínfero, vem de terra, de coisas baixas. Tem uma lei que me puxa para baixo, e tem gente que gosta de puxar a gente para baixo, né? E tem gente que promove, que joga a gente para cima, então que leva a gente para o céu. Mas tem uma outra lei, é a lei do bumerangue. Lei do bumerangue é o seguinte: eu não vou fazer aqui, se eu pegar esse celular e jogar para cá, o que vai acontecer? Ele vai cair, vai quebrar. Se eu jogar para lá, não, porque o Fábio vai pegar, né? Ele vai ser rápido e vai pegar. Se eu jogar ele assim, ele vai voltar para mim? Mas vocês já ouviram falar daquele bumerangue? É um negócio que as crianças brincam. Quando eu era criança eu tinha um. Não sei que fim levou isso. Que a gente joga e ele volta. E se a gente não cuidar, bate na cabeça da gente. Existe uma lei do bumerangue. O mal que você faz volta para você. Esse vai ser o evangelho de amanhã. Você vai meditar amanhã. Mas já tem aqui. Você foi muito mal lá na terra. Agora o mal se voltou para você. E o bem também. O bem que a gente faz se volta para a gente. Sede misericordiosos como o vosso Pai do céu é misericordioso. Eu sempre fico pensando que no Pai Nosso, a gente dá um verdadeiro cheque em branco para Deus, não é? Olha só. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Ou seja, na medida em que eu ofendo, que eu perdoo quem me ofende, Senhor, me perdoa. Se eu não perdoar, não precisa me perdoar. É sério? O bem que eu jogo, volta para mim sob a forma de bondade. O mal que não porque Deus é bom e Deus retribui simplesmente, não, porque é uma lei. Se eu jogar esse livro daqui, ele vai cair, né? E se a minha alma estiver em condições, ela vai subir não só depois da minha morte, mesmo durante a minha vida. Há pessoas que vivem em um estado permanente de elevação, que a gente chama de santidade. Para isso, para viver esta dimensão permanente da santidade e da misericórdia, para cultivar a misericórdia, o Senhor nos dá alguns exercícios, né? Neste ano da misericórdia, o Papa sugeriu 14 exercícios de combate. E ele recordou que o Catecismo da Igreja Católica já tinha isso há centenas e centenas de anos. São as obras de misericórdia, né? E lá em Mateus 25, está escrito: toda vez que você deu comida para quem estava com fome, deu bebida a quem estava com sede, libertou quem estava cativo, visitou quem estava doente, enterrou os mortos, foi a mim que você fez. Então, nós não temos na Igreja Católica
uma opção preferencial pelos pobres. Que me desculpem os teólogos. Nós temos uma opção preferencial pelo pobre. E o pobre se chama Jesus. Ela não é uma opção sociológica, não é uma opção de assistência social, não é uma opção temporal, ela é uma opção espiritual, mística. Eu olho para o pobre e eu vejo ali, Jesus, ele é sacramento, não é? Eu estendo a mão na missa e recebo a Eucaristia, eu estendo a mão para ajudar o irmão que está na carestia, e eu comungo, aquilo é um sacrilégio. Um irmão que está sendo, por algum motivo, submetido a uma situação de vida desumana, aquilo é um sacrilégio, é uma hóstia consagrada, pisada pelas pessoas, pisada pelos cães. É o evangelho de hoje, ipsis litteris, que é de Lucas. Eu estou citando Mateus 25. E a igreja pegou essas obras de misericórdia corporal e criou também, com Santo Tomás de Aquino, já nos anos 1200, as obras de misericórdia espiritual. Por exemplo, aconselhar o indeciso. Né? Uma outra, que me faz exercitar esse combate espiritual e ganhar o céu. Ensinar quem não sabe. Outra, corrigir o irmão que está errado. Alguns dizem admoestar, exortar. Eu prefiro voltar logo à obra de misericórdia que se fala desde os anos 1200. Corrigir, que era a primeira inicialmente, corrigir quem errou, corrigir o irmão que está errado. Veja bem, se não é uma obra de misericórdia, eu não sei chegar numa cidade chamada Cachoeira Paulista. Eu sei que é para lá de Lorena, mas não sei onde é que é a entrada e não sei nada. Se eu não tenho um GPS, mas eu paro num posto, eu digo, eu não sei, a pessoa diz, olha, eu vou te dizer, eu vou fazer um mapinha para você, eu vou te dar um conselho, não entre na primeira entrada que você vai entrar na cidade, passe daquela primeira entrada, tem uma segunda entrada, um conselho. Aconselhar os indecisos, ensinar quem não sabe, e aí eu passo adiante, não percebo que eu errei, passei de Cachoeira Paulista, fui, estou chegando quase em Resende, aí eu pergunto num posto, onde é que fica Cachoeira Paulista? A pessoa diz, caramba padre, você errou. Não é maravilhoso você ser corrigido por alguém que errou? Corrigido quando você erra? Corrigido com caridade, não é? Então, corrigir os que erram é um ato de misericórdia espiritual. E o que mais? Perdoar quem me ofende. Suportar com paciência as pessoas difíceis, as pessoas que me são mais difíceis, é uma das 7 obras de misericórdia espiritual. E rezar pelos irmãos, aqueles que estão vivos, os que já estão mortos, são obras de misericórdia espiritual. Aqui na carta de apresentação do ano da misericórdia, a carta Misericórdia Vultus, Jesus é o rosto da misericórdia, o Papa Francisco diz a certa altura, eu desejo ardentemente que neste ano da misericórdia se divulgue as obras de misericórdia espiritual e corporal, como formas de combate, de chegar no combate desta vida até o reino dos céus, como Lázaro, este pobre do evangelho de hoje. E aí eu comecei a meditar sobre essas obras de misericórdia e pensei cá com meus botões, como é que eu poderia contribuir para que as pessoas pudessem conhecer, rezar, decorar e finalmente viver as obras de misericórdia. E aí eu vou contar uma história para vocês, porque já que estamos preparando o acampamento dos músicos e rezando por eles, todos os músicos que estarão aqui sexta, sábado e domingo, né? Eu resolvi fazer uma canção com as obras de misericórdia, às 14. Resolvi fazer a minha canção nova. Eu sentei lá no meu quarto, fiz a minha canção rapidinho, mas não gostei, achei horrível. Aí eu pensei, acho que eu vou pegar essa canção e vou cantar num cerco de Jericó, perguntando se o povo, corrigir quem errou. Vou pedir que o povo faça uma obra de misericórdia comigo e me corrija.
E eu fui lá em Taubaté, cantei num cerco de Jericó, da Missão Sede Santos, e o povo mudou completamente a minha melodia. Mudou totalmente, eu gravei. Ou seja, ensinar os que não sabem. Eu me deixei corrigir, me deixei ensinar e recebi o conselho de uma melodia diferente. Cheguei em casa, comecei a cantar. Então eu pensei, mas espera aí, na minha casa tem um padre que está doente. Aliás, ele tem 3 doenças, é o Padre Zezinho. O Padre Zezinho tem diabetes, teve AVC e tem um câncer. E está sobrevivendo por um milagre todo dia. Ele estará no acampamento dos músicos no sábado, celebraremos juntos no Pai das Misericórdias. E aí eu cheguei para ele e falei, Padre Zezinho, vim aqui te visitar, mas com interesse, vamos fazer junto essa música, você me ajuda? Ele disse, te ajudo, claro. E juntos começamos a deixar sair um pedaço da música. E ele fez comigo, eu achei lindo, comecei a cantar com os seminaristas lá do conventinho, em Taubaté, onde eu moro. Mas tinha uma frasezinha que ele inventou, um tum-tum-tum, que não havia ninguém que cantasse. E eu pensei, até os gênios erram. E eu levei isso lá para Paraíba esse final de semana, e de lá fui para Londrina, no Paraná. E em todo lugar eu cantava uma vez e depois deixava o povo cantar. O povo mudou, até que eu acho que a música não é mais nem do Padre Zezinho, nem minha, né? A música é do povo de Deus. Aí eu voltei junto dele e falei, Padre Zezinho, é melhor a gente deixar se aconselhar pelo povo, corrigir pelo povo, vamos tentar fazer, rezamos e começamos a cantar. E no final saiu uma canção inteiramente nova, e realmente agora ninguém mais muda. Eu acho que ninguém mais muda, por favor, não mudem, né? Porque ela agora está terminada. Vamos tentar? Vamos tentar? Esse é o caminho que o Papa Francisco nos indica por meio do catecismo, já de São Pio X, o catecismo da Igreja Católica, a doutrina da Igreja, radicada na Bíblia, em textos como esse que a gente leu. Vamos ver se a gente aprende. Vamos ver, Fábio? O comecinho é Padre Zezinho. Essa foi toda dele, hein? Reparação, eis nossa vocação. Vamos lá. Vamos comigo? Reparação, eis nossa vocação, obras de misericórdia que nascem do coração, no entardecer da vida, elas nos julgarão. Alimentar quem tem fome e saciar quem tem sede, dar de vestir ao irmão, eis nossa vocação. E acolher o estrangeiro e visitar os enfermos e libertar os cativos e sepultar os mortos. Reparação, reparação, eis nossa vocação. Vamos tentar fazer bonito. Reparação, eis nossa vocação. Aconselhar o indeciso e ensinar quem não sabe e corrigir o irmão, eis nossa vocação. E consolar os aflitos e perdoar as ofensas e suportar os difíceis, orar por vivos e mortos. Reparação, reparação, eis nossa vocação. Reparação,
nossa vocação. Obras de misericórdia. Obras de misericórdia que nascem do coração. No entardecer da vida, elas nos julgarão. No entardecer da vida, no entardecer da vida, elas nos julgarão. De onde vem essa expressão, no entardecer da vida elas nos julgarão? O Papa Francisco é que lembrou esse poema de São João da Cruz, lá pelos idos de 1500, ditos de luz e de amor, ou de amor e luz, em que São João da Cruz, o grande poema místico, o grande poeta místico carmelita, ele diz o seguinte, poeta, músico, né, místico, ele diz o seguinte: no entardecer da vida seremos julgados sobre o amor. Então é exatamente o que aconteceu com esse rico, né, do evangelho de hoje, e o que aconteceu em Mateus 25, em que Jesus diz: vinde benditos de meu Pai, porque eu estava com fome, você me deu de comer, eu estava com sede, você me deu de beber, eu estava preso e você me libertou, eu estava doente e você me visitou, deu-me o cuidado necessário. E ele poderia continuar: eu estava sem saber por onde andar e você me aconselhou, me ensinou e até me corrigiu. Você me perdoou, e quando eu era uma pessoa difícil, você me suportou, você rezou por mim. Essas são as obras de misericórdia que no entardecer da vida, como diz São João da Cruz, o Papa repete isso na Misericórdia Vultus, e fala também aqui no livro cheio de ternura que ele nos escreveu, O Nome de Deus é Misericórdia. Ele escreve aqui, é a última frase do livro do Papa. Eu leio o último parágrafo para dar um pouco a voz ao nosso querido Papa Francisco. As obras de misericórdia corporal seguem as de misericórdia espiritual: aconselhar os indecisos, ensinar os que não sabem, corrigir os pecadores, consolar os aflitos, perdoar as ofensas, suportar pacientemente as pessoas difíceis, rezar a Deus pelos vivos e pelos mortos. Pensemos nas 4 obras de misericórdia espiritual. Não tem a ver, no fundo, com aquilo que chamamos de apostolado do ouvido, da escuta? Aproximar-se, saber escutar, aconselhar, ensinar, acima de tudo com o nosso testemunho. Da acolhida ao marginalizado que está ferido no corpo e da acolhida ao pecador que está ferido na alma, depende a nossa credibilidade como cristãos. Veja, a nossa credibilidade depende não simplesmente do nosso discurso, da nossa retórica, da nossa eloquência, mas da nossa coerência. Não da nossa eloquência, mas da nossa coerência. Religião não é crer num conjunto de dogmas e formulações de crenças. Nós não cremos simplesmente em que, nós cremos em quem. Então a fé é a adesão a uma pessoa, a pessoa de Jesus, né? Os santos padres chamam de fides qua e fides que, para os teólogos que estiverem nos assistindo também saberem do que estamos falando. Recordemos sempre as palavras de São João da Cruz. Tem como mostrar o livro aqui? Você tem que mostrar para todo mundo em casa? Olha aqui, ó. Recordemos sempre as palavras de São João da Cruz. No entardecer da vida, seremos julgados sobre o amor. No entardecer da vida, elas nos julgarão. Uma vez você aprendeu? No entardecer da vida, elas nos julgarão. Vamos cantar obras de misericórdia. Obras de misericórdia que nascem do coração. No entardecer da vida, elas nos julgarão. No entardecer da vida, elas nos julgarão. Para nós da espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus, de uma congregação dedicada ao coração aberto de Cristo na cruz, isso a gente chama de reparação.
Quem conhece a espiritualidade do coração de Jesus, sabe do que eu estou falando. Santa Margarida Maria, São João Eudes, Santa Gertrudes, obras de reparação. Por exemplo, hoje é uma quinta-feira. É uma quinta-feira que a Canção Nova chama Quinta-feira de Adoração. Na tradição da igreja, quinta-feira é o dia da Eucaristia. Como sábado é o dia de Maria, quarta é o dia do jejum, não é? Como tem os dias dos mistérios gozosos, luminosos, dolorosos, tem a primeira sexta-feira do mês, mas a quinta-feira é o dia da Eucaristia, e nós temos esta adoração eucarística reparadora. Aqui acontece adoração eucarística reparadora, diante de Cristo na cruz, que se faz migalha sagrada e consagrada na Eucaristia. E nós praticamos então uma espiritualidade chamada de reparação. O que é reparação? Alguém pode dizer, padre, o que é reparação? Reparação é o seguinte: o bem que eu faço, a prece que eu faço, unido ao Cristo Eucarístico, faz bem para alguém, mesmo que esteja distante. O mal que eu faço faz mal para alguém. Existe entre nós uma comunhão dos santos, um mistério de reversibilidade da comunhão dos santos, como dizia Padre Deon, já no século XIX. Ou seja, há uma comutação de bens entre marido e mulher, né? Marido e mulher. Pense assim, aquele perfuminho gostoso que a mulher gosta, e o marido naquele dia vai tomar um banho, né? Gostoso, e ele usa aquele perfume até meio caro, mas ele só usa de vez em quando, e ela, meu bem, você está tão cheiroso, faz bem. Agora pensa o perfume de uma prece, o perfume de uma oração. Eu fico pensando às vezes, que o Papa Francisco está quase desanimando diante de algumas dificuldades que ele está enfrentando, né? É uma batalha, ele é um homem de 80 anos. Acabo de vir de Taubaté, nós tivemos o sepultamento de uma santa, a mãe de um padre, do padre Benê, a dona Teresa, faleceu. Então hoje de manhã tivemos o sepultamento, é uma verdadeira santa. Ela faleceu aos 83 anos. E vindo para cá, minha mãe, que deve estar nos assistindo, eu conversando com ela, disse, mãe, assiste lá, eu vou estar na Canção Nova, Dona Glória, lá de Santa Catarina, um abraço para ela. Eu falei, mãe, acabamos de ter o sepultamento da dona Teresa, lá de Taubaté, a mãe do padre Benê. Ela falou, que idade ela tinha? 83, era velhinha. Eu fiquei pensando, o Papa esse ano faz 80, e quanta gente difícil ele não tem que suportar, a obra de misericórdia, suportar com paciência essas pessoas difíceis. E a gente olha para ele e vê quanta força que ele tem, não é verdade? Que energia que esse Papa tem. Padre Zezinho esses dias me disse o seguinte, vocês sabem que o Papa só tem um pulmão, né? O outro já há muitos anos que ele não tem. Com um pulmão só, ele conseguiu arejar toda a igreja. Com um pulmão só. Mas de onde vem essa força? Claro, vem de Deus e da nossa oração. Quando a gente reza nas intenções do Santo Padre, isso é reparação. E essa reparação, então tem alguém aqui, um músico cantando aqui na Canção Nova, com essa luz forte aqui em cima, né? E cansado porque trabalhou, enfim, e você reza por essa pessoa, tem um sacerdote, tem uma religiosa de clausura, e as religiosas de clausura vivem esse ministério escondido de rezar e de viver na dinâmica da reparação. Reparação é isso, é acreditar que nós todos estamos muito unidos na oração. Então, a força do combate de um está muitas vezes na prece do outro. Por isso que a nossa vocação é a reparação. E é por isso que a gente colocou esse começo e esse finalzinho que eu queria cantar nessa canção com vocês. Reparação, eis nossa vocação. Mais uma vez. Reparação, eis nossa vocação. Mas eu disse que nós iríamos conversar nesta tarde sobre várias coisas, né? Ligadas a esta arte do combate espiritual. E a primeira foi essa, o ano da misericórdia e as obras de misericórdia,
são caminhos infalíveis para a vitória espiritual. Mas tem uma segunda coisa que eu gostaria de dizer para você. Nós estamos na quaresma, e a quaresma nos apresenta 3 remédios essenciais para curar as feridas da alma e até do corpo, contra as 3 doenças principais da alma e que podem ferir o nosso corpo, e contra as quais nós temos que combater. Quando a gente começa na quarta-feira de cinzas, a quaresma, e recebe as cinzas, a gente ouve o evangelho de Jesus sendo tentado pelo demônio. E as 3 tentações do demônio, que é um demônio teólogo, né, um demônio inteligente, ele usa a Bíblia, ele tem um discurso articulado, é um demônio chique aquele lá, né? Porque não achem que o demônio tem rabo e chifre, não. O demônio é formoso, o demônio é sedutor, como dizia o Padre Léo, o demônio é muito bonito, ele chamava do encardido, né? O encardido é muito bonito, ele é sedutor, ele é gostosinho, para as gordinhas e gordinhos ele tem cara de pudim, fecha aspas. Isso era a conversa do Padre Léo, de saudosa memória. Que tem gente que acha que o demônio vai aparecer com mau hálito, cheirando enxofre, com o rabo feito vermelho. Não, o inimigo de Deus, ele é sedutor, ele apresenta o pecado como se fosse uma coisa gostosa, só que depois que a gente cai, ele muda de estratégia, de sedutor, ele se transforma em acusador, e ele diz, que coisa feia que você fez, então não vai mais na igreja, você não merece o perdão de Deus, não é isso? Aí você vai me perguntar, Padre, quais são essas 3 portas fracas no meu coração, pelas quais podem entrar como que por uma brecha a ação do inimigo? É o ter, o poder e o prazer. A questão da pobreza é fundamental para combater o primeiro buraco por onde pode entrar o inimigo. Então, contra a idolatria do ter, do dinheiro, que o Papa chama de esterco de Satanás, o dinheiro mal usado, usado de maneira idólatra, pode se tornar um esterco de Satanás, ele cresce, né? Um adubo de Satanás. Então, contra a idolatria do ter, os religiosos professam o voto de pobreza. João 23, antes do Concílio Vaticano II, dizia que queria uma igreja pobre para os pobres. Isso antes de 1963. E agora o Papa Francisco mal vestiu a roupa de branco, já foi dar a primeira entrevista e disse a mesma frase: eu quero uma igreja pobre para os pobres. Nós temos uma opção preferencial pelo pobre, ou seja, uma opção preferencial pelo Cristo pobre. E estamos vivendo uma campanha da fraternidade agora, não é? Da nossa casa comum, que evoca tudo que o Papa Francisco nos mostrou na encíclica Laudato Si, em que ele lá no final diz, vamos propor uma vida simples e sóbria. Esses dias eu parei, voltando de viagem, numa lanchonete qualquer, que eu não vou dizer o nome, mas que todos vão saber por onde eu passei, e pedi um lanchezinho de 5,50, 5,50, fiquei feliz, pelo preço, barato. Depois eu vi quanto papel eu tinha produzido, quanto resíduo sólido, aquilo era incrível, era um monte assim, por 5,50, acho que tinha mais, eu paguei 5 reais de lixo e comi 50 centavos, eu acho, né? Não é possível. Então a campanha da fraternidade desse ano nos diz que cada um de nós produz 1 quilo de resíduo sólido por dia, e é preciso diminuir isso, gente. E há coisas que não dá para diminuir, então vamos fazer coleta seletiva do lixo. Isso é um jeito de ser santo, é um jeito de salvar o mundo, não é? De reparar esta barbaridade, que é ter mais celular no Brasil do que gente com acesso ao saneamento básico. Tem gente que diz, isso daí que você está falando, perde a leveza do seu discurso espiritual, porque até agora você estava falando de coisas da Bíblia, e agora está falando de coisas do dia a dia. Olha, nunca se esqueça de que a salvação começa já, o Espírito está agindo aqui, no dia a dia. O Espírito age na sua mão na hora que você liga a torneira para fazer a barba, e não desliga e fica ali 5 minutos raspando os pelinhos do rosto, e a água correndo. Isso é pecado, isso é uma atitude mística, isso é uma oração. Da mesma maneira, quando você vai tomar o seu banho, você pode louvar a Deus pela água. São Francisco de Assis não fazia assim? Louvado sejas
minha irmã água, que Deus me deu, e daí fecha a torneira e se ensaboa, não é? Depois liga a torneira de novo, porque vai chegar um dia que você vai ligar a torneira, não vai sair água, porque acabou. São recursos que terminam. Então uma geração que come toda a terra em 30 anos é uma geração egoísta. Nós queremos deixar esse jardim de Deus para outros. Isso faz parte do combate espiritual para o qual nós somos chamados. E esse é só o primeiro ídolo, o ter. Mas tem o segundo, o poder. E aí vem toda esta corrupção. Gente apegada ao poder. O Papa Francisco, no livro O Nome de Deus é Misericórdia, tem todo um capítulo sobre pecado e corrupção. E ele diz que a corrupção não é o mesmo que pecado. Pecado, Deus acolhe, perdoa. A corrupção é uma contumácia no pecado. É você gostar do pecado, querer pecado, ser amigo do pecado, promover o pecado do outro. Então a contumácia no pecado é a corrupção. E tem gente que está dentro de uma estrutura de corrupção que nem percebe mais. Então tem corrupto que nem peca, porque não tem consciência e nem tem responsabilidade, o que é horrível, não é? A pessoa diz assim: padre, todo mundo faz, e ele rouba, mas faz. Então, contra a idolatria do poder, por onde entra Satanás, os religiosos, os cristãos, fazem um voto de obediência. Voto de obediência vivido de maneira específica pelos religiosos, mas isso é para todos os cristãos. Obedir em latim é ouvir com adesão. Portanto, obediência é a disposição de escutar o outro. Misericórdia. Poderia chamar voto de misericórdia, voto de compaixão. Pais que escutam os filhos, filhos que escutam os seus pais. E o terceiro ídolo, a terceira brecha por onde Satanás pode entrar. O primeiro é o ter. O dinheiro pode ser esterco de Satanás, como diz o Papa Francisco. O segundo é o poder, principalmente quando nos leva a perder a integridade e nos esfacelar, e o Brasil está refém disso, o diabólico jeitinho brasileiro. Já houve um tempo em que nós elogiamos o malandro. Malandro era uma virtude, ser malandro, a malandragem, né? Ele é um malandro, como se fosse uma coisa boa. O Brasil está se perdendo por causa da malandragem, e precisa recuperar a integridade. Nós temos que unir e acabar com os focos do mosquito Aedes aegypti, para evitar o Zika vírus, né? O chikungunya, a dengue. Isso exige uma ação. Combater isso também é um ato religioso, é um ato místico, um ato ascético, um ato de santidade. Então, o voto de pobreza, a opção preferencial pelo Cristo pobre, que sendo rico se fez pobre para nos enriquecer com sua pobreza, conforme o Papa Bento XVI nos lembrou aqui, na abertura de Aparecida, da conferência de Aparecida, dando fundamento bíblico, teológico, para a opção preferencial pelos pobres, que eu prefiro chamar de opção preferencial pelo pobre, pelo motivo que eu já falei. E a terceira brecha por onde Satanás pode entrar é a questão do prazer. Então, o ter, o poder e o prazer. E contra a idolatria do prazer, os religiosos fazem o voto de castidade, para poder se constituir numa comunidade. Então vivem em comunidade como irmãos. Bonito quando você encontra um religioso e você chama ele de irmão, né? Irmã, né? Religioso, religiosa, freira, né? E as novas comunidades vivem essas novas fraternidades, mostram que é possível viver esta soberania da sensibilidade um para com o outro, a soberania da fraternidade. Novamente eu lembro Francisco, que chamava até a terra de irmã, né? Irmã. Nós vivemos num mundo em que a idolatria do prazer é terrível, e eu falo aqui para os meus irmãos músicos, às vezes nós podemos cair na idolatria do prazer musical, né? Eu tenho visto que muitas vezes as pessoas têm como critério da missa boa se ela foi gostosa.
E aí, como foi a música na missa lá do Padre Antônio? Primeiro que a missa não é do Padre Antônio, né? A missa não é do Padre Antônio, mas o pessoal diz assim, e a missa do Padre Antônio, a música, o Fábio Roniel tocou na missa do Padre Antônio, como foi? Eles vão dizer assim, foi muito gostoso. Quer dizer, Jesus virou chocolate, virou sorvete. E aqui tem uma intencionalidade do músico cristão, que pode querer dar prazer e servir de espetáculo para os irmãos, não é só o músico, aqui eu estou falando para os músicos, né? Santo Agostinho, ele veio de uma vida cheia de prazeres que o levavam ao pecado, e ele tinha um problema com a música, porque ele achava que ele sempre buscava o prazer na música, e não a música como um veículo para chegar até Deus. Até que um dia ele se converteu, e depois lá no final, vocês sabem como é que ele se converteu? Quando um dia ele entrou na Catedral de Milão e ouviu Santo Ambrósio, que foi depois seu catequista, cantando algo como Te Deum. Te Deum lauda. Foi por meio de uma música, que não é que dava prazer, mas levava ele para o céu. Então ele percebeu que era possível a música se tornar um veículo para Deus, e não simplesmente um instrumento hedonista, narcisista, egoísta, de prazer. Eu vou cantar o Salmo... Qualquer coincidência merece mesmo. Eu vou lá, vamos lá. Eu vou cantar o Salmo responsorial. No final, todo mundo diz, Padre Joãozinho, você cantou muito bem, sua voz é maravilhosa, aquela melodia, o que é aquilo? Eu fiquei assim, me levou ao sétimo céu. Falei, qual é o Salmo? Não lembro. Tinha Salmo? Você rezou? Não, imagina que eu rezei. Foi um show, o senhor é um show, é o meu ídolo. Então tem gente que idolatra o padre porque ele fala bem, porque tem a voz bonita, porque canta maravilhosamente bem, porque é um padre cantor, porque é um padre humorista, porque é um padre sertanejo, porque ele é um padre... Enfim, hoje tem padre para tudo que é gosto. E você é fã. Jesus não precisa de fã, gente. Porque fã é aquele que tem um ídolo. Jesus precisa de discípulos missionários, seguidores, né? E músicos têm que descobrir essa dimensão do autoaniquilamento. Importa que ele cresça e eu diminua, e somos servos inúteis, tão inúteis quanto aquelas 6 talhas cheias de água que Jesus transformou em vinho nas bodas de Caná. A água era inútil, mesmo aqueles 600 litros de água, aquele baita esforço humano, é inútil. Então nós somos um monte de inutilidade, só que Deus toca nessa inutilidade e modifica a nossa inutilidade na sua graça, e transforma a eloquência de alguém que se preparou para uma pregação em unção. Então eu me preparei 7 pontos, consegui falar 2, né? Sobrou para outra quinta-feira de adoração eu voltar aqui e falar ainda do ponto 3, 4, 5, 6 e 7, né? Então, eu só consegui 2, está tudo preparadinho aqui, a minha pregação. Prepara, Deus ajuda quem cedo madruga, mas o toque de Deus é que transforma a minha beleza humana na beleza divina, a minha eloquência humana na unção de Deus, a arte em canto novo, em canção nova, senão apenas é uma canção bela. Já pensou? Onde é que você vai no acampamento dos músicos? Eu vou lá na canção bela. Se o Padre Jonas estiver assistindo, ele vai chorar. Canção bela? Isso aqui não é uma canção bela? Isso aqui é uma canção nova? E qual é a diferença entre uma canção bonita e uma canção nova? Uma é humana, a outra é divina, porque não sou eu que canto, é Cristo que canta em mim. Há 3 brechas no coração que podem nos levar à perdição: o ter, o poder e o prazer. E há 3 remédios de santidade, que os religiosos chamam de voto de pobreza, obediência e castidade, e que a quaresma, aqui estava o 3º ponto e eu só vou dizer, e que a quaresma chama de jejum, oração e caridade, para recuperar a nossa relação com Deus, a oração, recuperar a nossa relação com Deus abalada pela idolatria do poder, a nossa relação com o irmão abalada pela idolatria da castidade, é recuperada pelo remédio da caridade, da esmola, da solidariedade. E o 3º remédio é o jejum, para recuperar comigo mesmo por meio de uma relação adequada com as coisas, que seria a idolatria do ter. Então, jejum,
oração e caridade são pomadas que a gente coloca, né? São portas cerradas. Faça jejum, viva a oração e viva a caridade mais intensamente nessa quaresma. E a quaresma vai ser um tempo intenso de combate espiritual. Quero que você fique de pé. Não posso deixar de dizer, sou deoniano, né? Apareceu aí embaixo, né? Tá um número aí para você ligar. Tem aí? Não, eu sou míope, não consigo. É o número das vocações deonianas, né? Estamos lá em Taubaté. Quiser ser um deoniano, tem aí, ó, 12 9829 00500. Fácil, né? 12 9829 00. Tá? Tá aí, Fábio? Então, tá aí. Pode ainda um encerramentozinho assim, uma musiquinha que eu preparei? O Crux Sacra? Um pedacinho só? Pode? Vamos ver se vocês são bons assim do... Agora vamos cantar para... Não a canção da eloquência, né? Da arte, mas a canção da unção. Começa com o Mi menor bonito. Levanta a mão lá em cima assim. Crux Sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux, vade retro Satana, non quansuade mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venena bibas. Aí vai para um sol maior, e a bateria mais forte. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, armai-vos da armadura de Deus, armai-vos da armadura de Deus. A verdade é nosso cinturão, a justiça é a nossa couraça, os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. O escudo da fé nos protege contra os dados inflamados do mal, o capacete da salvação e a espada do Espírito. A palavra que vem do Senhor nos libertará, nos libertará. A palavra que vem do Senhor nos libertará, nos libertará. Vitória, tu reinarás, ó Santa Cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó Santa Cruz, tu nos salvarás. Amém.